Bem-vinda, Lívia! Muito obrigada, é um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar com você aqui hoje. Imagina, eu que tô realmente assim super feliz porque era algo que a gente estava tentando marcar há um bom tempo, né? Já faz um tempinho, né? Tantos percalços aí, mas graças a Deus hoje a gente conseguiu. Hoje está um excelente dia para fazer isso. Ai, que bom! Eu queria que você pudesse se apresentar, falar quem você é, de onde você é e o que que você faz. Então tá bom. Bom, meu nome é Lívia Mistalden Mendes, eu sou fonoaudióloga e moro aqui numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Indaiatuba, onde eu tenho assim trabalhado como fonoaudióloga desde quando me formei, então eu estou há muitos anos, eu sou formada há 20 anos e fui formada pela PUC de Campinas, que é uma universidade particular aqui da cidade de Campinas, que fica bem próximo em Indaiatuba. E aí me formei lá há 20 anos e comecei o meu trabalho na Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de saúde da criança e do adolescente, que foi assim uma experiência incrível dentro dessa universidade, me deu muita experiência lá. E justamente a minha formação é muito voltada a todos os segmentos, saúde da criança e do adolescente. E aí eu comecei a desenvolver também um trabalho específico com os adultos. Então eu acabo passando por todos os segmentos da vida ali, né? Todos as faixas etárias aí, junto com o trabalho da fonoaudiologia. E aí, nos meus últimos anos, eu venho sempre trabalhando muito com a linguagem oral, leitura e escrita. Mas os meus estudos foram se afunilando para a gagueira. Então, hoje eu sou especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e hoje a meu propósito de vida é trabalhar junto às pessoas que gaguejam. Então, de modo geral, minha formação é essa. Que bacana, Lívia. E como e por que você decidiu se especializar no tratamento da gagueira? Então, tem um fato até muito curioso, né? Até gostaria de apresentar aqui. Eu tive uma vivência com a gagueira, então eu iniciei um quadro de gagueira mesmo, do desenvolvimento, quando eu tinha 3 anos. Depois isso passou, eu tive uma remissão. A gente sabe que a cada 5 crianças, né, que tem a gagueira, 4 apresentam remissão do quadro espontaneamente. Tudo bem, tive essa remissão. Só que aí, para minha surpresa, ela veio aí quando eu tinha por volta dos 10 anos e eu comecei novamente aí, ela se evidenciou nesse período de pré-adolescência, adolescência, e eu tive sim uma fala com bloqueios e eu acabei tendo algum sofrimento social com a gagueira. E muita gente me pergunta, mas você escolheu trabalhar com gagueira por isso? Não, não foi por isso. Então, eu gosto até de esclarecer, porque foi uma história assim que aí eu tive essa gagueira na adolescência, fui fazer terapia fonoaudiológica, meus pais ali sempre me apoiando, cuidando, mas eu tive a remissão, né? A remissão, assim, no sentido de que hoje eu acabo tendo uma comunicação comigo de fluência, não aparece ali tantas rupturas, embora por alguns momentos sim eu ainda tenho. Mas é algo que acabou não fazendo parte da minha vida, sabe? Raiane, depois que eu tive essa remissão, enfim. Então a gente sabe que hoje tem muitos estudos aí tentando entender esse cérebrozinho das pessoas que têm remissão, aquelas que não têm, os fatores que cronificam, né, que faz com que o quadro se cronifique, os fatores que desencadeiam ou não essa cronificação, mas tudo ainda é muito estudo que a gente ainda tem que seguir aí pela frente, quem sabe nos próximos anos, novas respostas da ciência a gente vai ter, né? Vamos ver. E aí passou. Eu experimentei essa fase difícil da gagueira e fui seguir minha vida. E aí eu trabalhando aqui, depois de formada, eu passei assim por vários ambulatórios na Unicamp, de várias áreas da fonoaudiologia. Eu pude experimentar muitas áreas da fonoaudiologia antes de definir realmente aquilo que eu queria é, me tornar enquanto profissional e com o que eu gostaria de trabalhar.
E aí eu estava na Unicamp, trabalhava numa escola, que até hoje eu trabalho, com audiologia escolar, e no consultório. E aí há 15 anos atrás, numa cidadezinha pequena, não tinha muitos fonoaudiólogos, eu comecei a receber pessoas que gaguejam, crianças, adolescentes. E aí veio toda aquela minha vivência, sabe, Rayane? Aquilo foi vindo e aí eu acabei falando assim, e agora? Como que eu vou cuidar? Eu quero entender melhor essa gagueira. Nem eu mesma entendia o que tinha acontecido comigo. Não era muito claro, né? E eu falei, não, eu quero atender, porque eu percebi que atender a pessoa que gagueja vai muito além de apenas trabalhar a fala dessa pessoa. Sim. A gente tem que trabalhar essa pessoa, a gente tem que conhecer essa pessoa na sua totalidade. E aquilo eu assim me apaixonei, porque eu amo pessoas, eu amo convívio, eu amo conversar e assim, eu sou muito comunicativa e eu quis entender esse universo da gagueira. E aí, há uns 10 anos atrás, eu comecei os meus primeiros cursos. E aí foi quando tudo aconteceu e eu me apaixonei. E eu realmente hoje, eu assim, acho que 90% do meu trabalho, da minha dedicação, dos meus estudos, é para as pessoas que gaguejam. Então, eu acho que foi um amor, assim, por tudo. Pela comunicação, pelo ser humano, sabe? Eu acho que é isso que me fez amar e me apaixonar pela área. Que interessante. E é muito interessante também porque você também teve uma experiência pessoal com a gagueira. Talvez você não se lembre, né? Porque você era tão pequena. Mas eu acho que é muito bacana também, assim, quando você faz algo que você se, assim, encontra, né? E você tem mais de 20 anos de experiência como fono. Na sua experiência, qual o approach que tem mais resultado na fluência do paciente e por quê? Nossa, essa pergunta é uma pergunta assim extremamente importante, porque eu acho que é bom não só os profissionais que estiverem assistindo futuramente essa entrevista, mas as pessoas que gaguejam, elas possam também entender um pouquinho como funciona essa questão do atendimento, né? E realmente daquilo que mais funciona, seja técnicas, enfim. Eu acho que a primeira, antes de falar propriamente dito, assim, do set, assim, daquele ambiente terapêutico, do que realmente funciona, eu acho que a coisa mais importante de qualquer coisa é que quem deve cuidar e avaliar e tratar uma pessoa que gagueja, uma criança que gagueja, é um fonoaudiólogo. Na verdade, o fonoaudiólogo especializado, né? Existe uma diferença entre você ser habilitado e especializado. Então, a gente tem qual é o profissional habilitado a trabalhar com as pessoas que gaguejam? É o fonoaudiólogo. Então, a fonoaudiologia é a ciência, é a profissão que é habilitada para tal. Mas é diferente você ter um fonoaudiólogo apenas habilitado e aquele especialista. Então, do mesmo jeito que na medicina nós temos várias áreas da medicina, a odontologia, várias áreas, a fonoaudiologia também é a mesma coisa, existem várias áreas de especialidade, né? Então, a primeira coisa é que para que as coisas deem certo, você precisa ter um fonoaudiólogo que sabe o que realmente está fazendo, um especialista na área, uma pessoa que seja capacitada realmente para aquilo. Então, esse é o primeiro ponto que sem isso, eu acho que tudo se perde, né? Quando você não tem um profissional ali que estuda e entende a questão. Uma outra coisa que eu acho que eu gosto muito quando se trata de terapia de fluência, de fala e tudo, é que existe uma ligação muito forte entre a ciência e a sensibilidade. O profissional, o fonoaudiólogo, que vai cuidar da pessoa que gagueja, que vai avaliar e tratar, enfim, ele tem que ter capacidade, tem que ter competências e habilidades. Não basta só saber técnica de promoção de fluência, as técnicas são muito importantes, mas não é isso que vai fazer a diferença. Tem que ter uma junção. O fonoaudiólogo ele tem que ter a competência e a habilidade de olhar aquela pessoa como uma pessoa, um ser humano. E a comunicação, ela não é só a fala, não é só articular, não é só falar. A comunicação, ela é extremamente complexa e ela se altera na medida em que você está com pessoas diferentes, momentos diferentes, situações diferentes.
Então, cada um tem a sua comunicação, cada um tem a sua vontade de comunicar alguma coisa, cada um tem um objetivo naquilo que comunica. E cada um é um ser humano dotado de cada um é um. Então, quando o fonoaudiólogo ele consegue juntar a ciência, a base teórica, o que é gagueira, quais as técnicas, estuda sobre isso, mas junta com o fator sensibilidade, que é entender aquele paciente na sua totalidade, é entender como ele responde frente à gagueira, como ele se enxerga com a gagueira, qual é o impacto real que essa gagueira tem na vida dele. Quais as situações que para ele é mais difícil, quais são as mais fáceis. Então, se você não entra nisso com o paciente, você não consegue melhorar, você não consegue evoluir esse paciente, né? Então, é fundamental a relação terapêutica, é fundamental a relação terapeuta e paciente em gaguejo. A gente acaba tendo que entrar muito na vida desse paciente, né? A gente vê ele chorar, vê ele sorrir, sofre junto sim situações de apresentação, né? A gente tem que receber esse paciente com toda a sua queixa, com toda a sua necessidade. E se você não junta a ciência e a sensibilidade, que é uma junção que eu li uma vez num trabalho, foi num texto de uma profissional também muito especializada, que é a Inês Maia, ela escreveu sobre isso e eu achei isso fantástico, porque não funciona. E aí, você conhecendo esse paciente, entrando a fundo nesse paciente, e sendo dominadora desse assunto gagueira na ciência, você consegue sim trabalhar tanto com a promoção de fluência, que é você justamente sabe tudo aquilo que a gente escuta? Ah, velocidade de fala, suavização. Tem várias técnicas ali que a gente lança a mão para ajudar esse paciente uma modelagem de fala que às vezes vai auxiliar muito. Mas não é só isso, porque tem pacientes que vão chegar para mim e vão falar assim: ah, eu não quero mudar a minha velocidade de fala, eu gosto do meu jeito de falar, mas ele sofre com o impacto na gagueira, né? Então você tem que ter todo um trabalho de dessensibilizar esse paciente para situações difíceis, trabalhar como ele pode modificar essa gagueira de modo que soe natural e espontânea a sua comunicação. Então, isso eu falo que o trabalho com a pessoa que gagueja é uma arte. Você vai lapidando durante todo o atendimento. É um crescer junto. Então, promoção de fluência, técnicas de promoção de fluência e modificação da gagueira, tem várias, tem o pull out, tem várias técnicas aí, cancelamento, tem várias estratégias na hora que a gagueira está acontecendo. Mas não adianta eu pegar um paciente e fazer tudo isso se eu não entendo como ele lida com aquilo. Então, é isso que eu queria passar sobre o que é que dá certo. Vai dar certo se você conhecer com quem você está trabalhando, se você conhecer a fundo o seu paciente, a sua pessoa, o seu ser humano que gagueja. Mas dentro disso que você estava falando, sem conhecer o paciente, existe algum tipo de exercício prático da fala que as pessoas que gaguejam podem tentar fazer em casa? Olha, isso é uma pergunta bem legal, né? Como eu te falei, apesar de você ter que entender esse paciente de cada um ser cada um, né? Cada um ter suas características, eu acho assim, a gente tem até vários manuais, tem um manual específico que está nas redes sociais, que pode ser até disponibilizado, que é um livro, né, sobre o autocuidado, que até tem isso claramente dito, estratégias. Então, que as pessoas podem adquirir em sites de associações, de instituições aqui no Brasil, acho que pelo mundo deve ter, que é o autocuidado, que o próprio autor que gagueja escreveu esse material e ele mesmo toca assim. Então, existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Por exemplo, a promoção de fluência, velocidade, né, falar mais lentamente, apesar de que isso tem que ter treino, mas é possível. Essa pessoa às vezes até relata quando fala mais devagar, as culturas diminuem na fala. Falar mais suave, sem juntar tanto os articuladores. Então, ao invés de eu falar, por exemplo,
pai, eu posso dizer, pai, então meus lábios eles entram em contatos mais levemente. Tudo isso, se for uma pessoa que consegue ter um autoconhecimento, uma percepção de si, do seu próprio corpo, ela consegue fazer. Ela consegue falar mais lentamente, ela consegue suavizar mais os movimentos da fala, ela consegue, que aí seriam outras estratégias, que são, por exemplo, a modificação da gagueira. Então, assim, o que que eu faço quando eu estou no momento da gagueira? Eu acho que é uma pergunta que toda pessoa que gagueja faz. Se eu estou lá conversando e eu tenho um bloqueio, o que eu faço nessa hora, né? Sem ter que entrar pelos movimentos de força, de fuga, de evitação. Então, às vezes, tem pessoas que em casa conseguem esse treino. Então, eu vou na minha casa. Então, aguarda o tempo de fala. Espera esse momento. Espera com que o cérebro dê o comando para que esse som realmente seja efetivamente falado, vamos dizer assim. Então, tem várias. Então, não tem uma única, sabe, para passar uma dica. Mas existem sim, não vou negar que existe um material que é disponível que explica muito bem algumas estratégias, mas nem sempre isso vai funcionar. O falar mais devagar, né? Eu acho que você já deve ter tido experiência. Mas eu tento falar devagar, mas não adianta. Eu tento falar suave, mas não adianta. Por isso que não tem uma receita, mas existem coisas que a gente pode fazer, que pode tentar se conscientizar. O mais importante, eu acho, é que a pessoa que gagueja entenda que o que acontece na fala dela é uma questão que envolve, na fala, não estou falando do todo da gagueira, é vamos dizer assim, uma alteração no tempo e na duração desse som. Eu acho que aceitar o momento em que você está na ruptura e ficar nele e aceitar o seu tempo de fala é muito importante no processo da pessoa que gagueja, mas não é de um dia para outro, né? Você está lá num bloqueio, você fica, tá bom, vou esperar o meu bloqueio passar. Mas é difícil, porque a gente quer falar, a gente quer que aquilo finalize, a gente tem. Mas aguardar o seu tempo de fala, entender que o seu tempo de fala é diferente do tempo de fala de quem não gagueja, é um ótimo começo e um ótimo treino para ir minimizando e dessensibilizando a fuga e a evitação. Ou seja, eu vou fugir do meu bloqueio, eu vou fugir da minha repetição, eu vou tentar esconder. Mas isso é um processo, né? Não é algo simples. Eu não tenho uma receita assim, faça isso, faça aquilo. Quando você cresce fazendo isso sempre 24 horas, é algo tão automático, tão normal, que você faz sem perceber. Então, não é fácil você, de repente, parar de substituir palavras, parar de repente, falar muito rápido, corrido, ou parar, sabe? Você mudar isso é um processo que, às vezes, leva muito tempo, anos, né? Até você conseguir. Como você falou bem, vem muitos anos, né? São mecanismos que, às vezes, a pessoa, desde criança, ela está incorporando no seu desenvolvimento a fuga e a evitação. Então, a volta no discurso, a troca de palavra, os desvios de olhar, os movimentos De com os olhar muito, né? Então, tudo isso são maneiras que a pessoa, na verdade, eu entendo que foi, até eu estou falando agora com uma pessoa que tem uma recordação, não é tão clara, porque eu não vivi mais isso, mas eu me lembro que quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu não queria falar palavras com P e com B. Eu fazia de tudo para escapar, porque eu tinha muito bloqueio nesses sons, né? E aí você inventa, você troca, você não quer se deparar com aquela situação, porque você quer se comunicar. Então você vai fazer de tudo para se comunicar. Então é isso, essa fuga, essa evitação, ela vem não por mal, mas Não, é porque é uma tentativa de se comunicar. Só que aí ela vai sendo incorporada de uma forma que leva tempo depois para você modificar esses comportamentos secundários, não é? Difícil. eu me lembro, porque assim, tem palavras que você não tem como fugir. Quando te perguntam qual é o seu nome, não dá para você inventar outra palavra, né?
Não dá, Não dá, mas eu me lembro uma vez que eu percebi que, né, não ia sair, que eu comecei a contar uma história de como que a minha mãe chegou a escolher meu nome. Tipo assim, eu só queria falar o meu nome, é. só que eu fiquei comprando tempo, assim, sabe? Fiquei, não, sabe? E assim, a pessoa não tinha o menor interesse em saber da história, ela só queria saber o meu nome. Você sai se sentindo assim, derrotado, você se sente um derrotado, sabe? E você tem que lidar com esse sentimento todos os dias, né? De, sabe? É uma luta. Não, eu falo que é uma luta. Eu vejo isso nas pessoas que estão comigo, dia a dia ali, em que eu atendo, assim, é uma luta. É uma luta o processo de aceitação, de entender que é uma questão orgânica, né? Uma base orgânica, uma base neurofuncional, que, né, lidar que aquilo vai acompanhar, falando adulto, né? Que aquilo vai acompanhar e que ele vai ter que viver esses sentimentos. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente tem que ter paciência, a pessoa que gagueja tem que ter paciência, todo mundo está em torno. E só que ela é uma pessoa extremamente comunicadora, a pessoa que gagueja, ela sabe exatamente o que ela vai dizer, ela sabe exatamente o que ela quer dizer. E eu convivo com pessoas que gaguejam o dia inteiro, praticamente 12 horas do meu dia que eu estou acordada. Então, eu amo, porque assim, hoje para mim, eu tenho que ficar assim, ai meu Deus, essa pessoa gagueja. Às vezes eu estou avaliando uma pessoa no consultório, no meu trabalho, eu fico tão ligada no conteúdo da mensagem daquela pessoa, tanta coisa linda que aquela pessoa está me falando, que eu falo, opa, deixa eu voltar, que eu preciso avaliar, porque a gente se acostuma, é tão lindo, sabe? Você vê que a gagueira tô falando eu já na minha experiência hoje, é tão gostoso poder, sabe, deixar. A gagueira não importa hoje para mim, sabe, eu que trabalho com isso. Eu, às vezes, eu não, é uma coisa que passa para mim só importa o conteúdo daquela pessoa. Então é tão bom, né, poder ter essa experiência com as pessoas que gaguejam e ver quanto elas são maravilhosas, maravilhosas e quanto elas são excelentes comunicadoras. É muito bom isso. Qual que é o seu maior desafio como fonoaudióloga e como que você contorna esses desafios? Tá. Se for desafio relacionado ao meu trabalho, especificamente com a gagueira, que é o que eu faço, né? 12 horas do meu dia, tem alguns desafios. Eu acho que o primeiro desafio que hoje eu estou tendo, não só eu como meus colegas de profissão, é é fazer com que a sociedade comece a mudar um pouquinho o entendimento e a compreensão sobre a gagueira. Né? Eu acho que é um desafio para todos nós, né? Mas assim, na fonoaudiologia, eu até posso dizer que até pessoas da própria área às vezes não entendem que a gagueira ela tem uma base neurofuncional, base genética, então assim, durante décadas e décadas a gagueira foi vista erroneamente, como, né, a causa da gagueira foi vista erroneamente. Todo mundo pensou que a gagueira era causada por questões psicológicas e emocionais, e hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Os estudos já mostraram isso. Então, a sociedade, de modo geral, ainda, muitos, né, a cultura, muito ainda enxerga a gagueira, a pessoa que gagueja como gagueja porque está nervosa, porque está ansiosa. Então, eu acho que é o grande desafio, porque isso atrapalha muito as pessoas que gaguejam, não é? No seu dia a dia, essa visão errada, né? E então, o maior desafio de quem lida, o fonoaudiólogo que trabalha com a gagueira, é isso. E graças a Deus, iniciativas como a sua, né, na Stutter Society, então, assim, e muitas outras aí, também associações, institutos, vêm fazendo um grande e lindo trabalho para informar e para levar para a sociedade informações verdadeiras e científicas. E pensar que a gagueira não tem nada a ver com o nível intelectual da pessoa, né? Isso é muito importante a gente falar. Então, não é porque ela está demorando mais, que o tempo de fala dela é diferente, que ela não tem conhecimento sobre um assunto. Pelo contrário, a pessoa sabe exatamente o que vai dizer. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. A sociedade tem que olhar e pensar, não tem nada a ver gagueira com intelectualidade, com, né? Isso é muito importante a gente falar aqui também, sempre importante. Um outro desafio que eu acho que eu tenho como fonoaudióloga é
que aí é uma coisa bem clínica, sabe? É fazer aquela pessoa que gagueja conseguir lidar com a sua gagueira em todas as situações, porque às vezes dentro do consultório, num ambiente fechado, num ambiente, sabe, um ambiente controlado, comigo, essa pessoa consegue ter um manejo muito bom da sua gagueira. Não digo diminuição da gagueira ou aumento de fluência, não. É a postura positiva, o empoderamento frente à gagueira, né? Mas às vezes, quando ela sai dali da minha porta para fora, ela está diante de um mundo, né? Enfim, ela sai ali para uma situação que nem sempre é controlada, ela vai encontrar diversas situações. Então, o maior desafio hoje do fonoaudiólogo que trabalha com isso é fazer a dessensibilização em outras situações de comunicação. É fazer essa pessoa que gagueja usar de estratégias ou ter todo esse processo de aceitação, enfim, em várias situações da vida, e não apenas em uma ou outra. Né? Eu acho que você, como pessoa que gagueja, pode até me falar melhor sobre isso. Não tem situações que talvez você até fala, nossa, nessa situação eu estou muito mais confortável para me comunicar. Mas naquela não é assim. Então, o fonoaudiólogo, a gente tenta levar isso para a rotina do paciente, mas ainda é difícil, porque eu não posso morar com o paciente, passear com o paciente, não é sempre que a gente consegue fazer isso. Então, a gente precisa lidar com isso de uma forma, né? A gente tem que buscar alternativa. Hoje já tem algumas alternativas aí, né? Que está vindo talvez mais para frente, que envolve realidade virtual e outras coisas que vão fazer com que esse paciente consiga se ver diante de várias situações, mas hoje ainda a gente tem que se esforçar muito para conseguir fazer. Então, eu acho que é um desafio, que eu quero dar conforto, quero ajudar no conforto em todas as situações, mas nem sempre a gente consegue, né? Sim, com certeza. Erradamente, todo mundo pensa errado, né? Que a gente quer fazer a pessoa não gaguejar, nunca, isso não existe. O trabalho do fonoaudiólogo é auxiliar essa pessoa a manejar melhor as situações de comunicação com a gagueira, fazê-la com que ela tenha uma comunicação confortável e que ela justamente seja ela na sua comunicação, seja ela mesma, escolha as palavras que ela quer, fale o que ela pretende falar e que a gagueira não interfira nas suas escolhas de vida. Ela possa ser ela mesma, sabe? Os seus propósitos com as suas metas. É Esse isso é o que é grande super objetivo. importante, sim. Muito, muito difícil, é um processo. A gente está lidando com o ser humano, que tem altos e baixos, mas dá certo. A gente tem que ter confiança, confiar e ter, como é que fala? Seguir um caminho, né? Sim. Escolher ter um propósito. Qual que é o conselho que você daria para pais de crianças e adolescentes que gaguejam? Bom, primeiro, para pais de crianças, que vocês nunca esperem para procurar ajuda quando a criança começou a apresentar dificuldade, não, quando a criança começou a apresentar dificuldade na fluência ou uma mudança na fluência da fala, não esperem. Procure uma pessoa especializada, um fonoaudiólogo especializado, para ser devidamente orientado. Mesmo que os outros profissionais falem, espera, isso vai passar. Não, a gente não pode esperar. Quanto antes a família for orientada e essa criança for acolhida, a gente sabe que isso vai fazer uma diferença para toda a vida dela. É a primeira coisa que eu digo. Para adolescentes também, sempre essa família ouvir a queixa do adolescente, levar esse adolescente para um acolhimento com um especialista e que ele possa aprender a conviver e a lidar com a sua gagueira, até porque a adolescência é uma fase bastante difícil, já com tantas coisas assim, processo de aceitação de si próprio, né? Então, eu acredito que é sempre bom ter alguém ali junto que entenda, que saiba sobre a gagueira, auxiliando a família e o adolescente. Mas eu também quero dizer que que assim, os pais, eles nunca têm culpa da gagueira dos filhos. Eu queria deixar isso bem claro, né? Muita gente acha que foi porque os pais se sentem muitas vezes culpados e não, a gagueira ela tem uma base genética, ela acontece no cérebro. Então, assim, é uma mudança no funcionamento das áreas da fala no cérebro, por isso que a fala fica com aquelas repetições, com aqueles bloqueios.
e que essa criança, ela é uma criança que tem todas as suas vontades, as suas qualidades, as suas características, não deixar realmente que não olhar só para o filho como, ai, meu filho gagueja. Não, meu filho é uma pessoa que gagueja, mas e que tudo de bom essa criança tem? Quem é essa criança? Quem é esse filho na sua totalidade, né? E entender que a gagueira pode ser tratada e que aquele medo que os pais têm no futuro de bullying, de rejeição, a criança que é tratada e acompanhada desde cedo e a família orientada, ela aprende a lidar com isso com muito mais facilidade. No fim, a criança no futuro vai passar mais segurança do que os pais imaginam. Então, é só procurar realmente um suporte e aceitar esse filho com todas as suas características. E a gagueira faz parte dele, né? Dessa criança, desse filho. E é isso que eu digo, que a gente tem que estar aqui para ajudar e um ajudando o outro, todo mundo consegue passar por todas as adversidades, não é mesmo? É assim que eu penso. Atualmente, você é também moderadora do grupo de apoio da Associação Brasileira de Gagueira. Como surgiu essa oportunidade e como funciona essa parceria? Então, ser moderadora de grupo de apoio está sendo, na verdade, uma experiência incrível para mim. Eu comecei porque na verdade, escrevi um texto sobre a importância do outro esperar a pessoa que gagueja e respeitar o momento de fala. Eu coloquei esse texto nas redes sociais e, de repente, o presidente da Abra, ele compartilhou com as pessoas, ele gostou. E aí ele viu que eu era fonoaudióloga, que eu era especialista, e a gente começou a conversar sobre isso. E aí ele me conheceu, a minha formação e tudo. E aí veio o convite se eu gostaria de conhecer os grupos de moderação, né, os grupos da Abra. E eu, assim, no começo, eu fiquei meio apreensiva. Falei, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir moderar um grupo de pessoas que gaguejam? E aí estava saindo um curso de formação que a Abra oferece às pessoas que querem ser moderadores. E eu acabei fazendo a inscrição, fiz a inscrição, eu fui aprovada, né? E aí eu comecei, então, há um ano, em outubro vai fazer um ano, então faz pouco tempo. Comecei minha primeira vez de grupo foi em outubro do ano passado, então nem completei um ano ainda e consegui montar meu grupo de Indaiatuba e tem hoje quase 15 inscritos no meu grupo. É uma vez por mês e é uma parceria muito rica, porque o grupo de apoio é um lugar em que você dá ouvido à pessoa que gagueja, né? E cada história de vida ajuda outra história de vida. Então, é um momento em que a pessoa que gagueja encontra para poder conhecer mais pessoas que vivenciam de experiências parecidas, e como cada um reage. Então, é uma troca. E eu aprendo muito com eles e também oriento, modero, faço com que o grupo seja um grupo bastante harmonioso e que cada um saia com uma experiência positiva aí a cada encontro. Então, é uma parceria maravilhosa. Para quem quiser participar desses grupos de apoio, como é que faz? Então, eu até ia falar que eu, assim, convido realmente a todas as pessoas que gaguejam a experimentar, escolher um grupo que fique próximo ao seu estado ou próximo à sua cidade. É só acessar o site da Abra Gagueira ou mesmo o Instagram da Abra Gagueira, que lá tem informações sobre os moderadores que atualmente estão junto à Abra, as cidades e atualmente pela pandemia está sendo online. No futuro, quando tudo melhorar, serão encontros presenciais também. Então, como nós temos, acho que entre 10 a 14 grupos, eu não sei ao certo a quantidade, eu acho que são 13 grupos, precisa confirmar, mas é só acessar o site da Abra, escolher aquele bem pertinho de onde você mora e começar esse encontro incrível e esse momento incrível de aprendizado entre as pessoas que gaguejam. Vale muito a pena. Obrigada, Lívia, eu adorei. Obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo hoje. É tão importante a gente falar sobre o assunto gagueira, né? E poder desmistificar um pouco esse tópico, esse assunto que é muitas vezes considerado um pouco um certo tabu, né? Ninguém Tá. fala sobre isso, não se fala sobre
gagueira. Então, poder ouvir e poder entender melhor como que funciona e todos esses conselhos também que você, né, nos deu aqui hoje. Obrigada Muito mesmo. obrigada, eu adorei, eu fiquei muito feliz, estou muito contente de participar com você. Um pouquinho que seja desse seu projeto maravilhoso. Obrigada a você. Até mais. Tchau.